Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos com o primeiro minuto de bênção com a palavra deste ano de 2026. Queremos aqui, em nome de toda a nossa comunidade, desejar a você e a sua família um grande ano, um ano santo, um ano de muita graça e de muita bênção. E a liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 1, os versículos de 19 a 28. E o Evangelho nos diz assim: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus, continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje vemos, irmãos e irmãs, na liturgia desta sexta-feira, o início da pregação de João Batista. João que sai ali daquele tempo do deserto e começa então a anunciar, a vinda do Cristo, do Salvador, do Messias. Vemos aqui João Batista exatamente cumprindo esse papel, essa missão, esse chamado que o Senhor lhe confiou desde o ventre de sua mãe, Isabel. Preparar os caminhos do Senhor. Vamos ver que João Batista, aliás, começa ali chamando, fazendo um forte apelo para que todos aqueles que ouvissem o seu anúncio, a sua pregação, pudessem se preparar, se converter para aquele que já estava no meio deles, o Cristo, o Senhor. E vamos ver aqui, já no início do Evangelho de São João, algumas autoridades, dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas, questionando esse acontecimento, porque através ali da missão de João Batista, muitas pessoas de fato já começam a dar ouvidos à sua pregação e se converterem, inclusive se batizando. E vamos ver aqui já aquela parte daquela liderança querendo se indagar, não porque crescem verdadeiramente ou talvez esperassem de fato, de coração, a vinda do Senhor, do Salvador, do Messias. Mas, ao perguntarem para João Batista, vemos aqui João Batista dando um testemunho sincero. Eu não sou o Messias, não sou aquele que devia vir. E ele então vai dizer para aquelas pessoas: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, para que preparem o caminho do Senhor, porque já está entre vós. O Evangelho vai nos dizer: já está no meio de vós aquele que é maior do que eu não sou nem sequer digno de desatar as sandálias dos seus pés. Quando aqueles fariseus perguntam então para João Batista, por que então ele batiza? João ele vai dizer, eu batizo apenas com água, porque virá aquele que de fato vos batizará. Depois, mais para frente, no Evangelho de São João, ele vai dizer, com o Espírito Santo, que fará verdadeiramente a transformação da vida no coração daquelas pessoas. Esta é a obra
do Cristo, do Salvador, através da sua vinda, da sua paixão, morte e ressurreição, trazer para nós a redenção, a remissão dos pecados, a conversão da nossa vida. Então nós vemos, queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse Evangelho, o início de um tempo, né? São Paulo vai dizer ali depois na carta aos Gálatas, né? Ou seja, quando chegou a plenitude dos tempos, é o momento em que Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, celebramos há poucos dias no Natal. E como nós vemos aqui, no início do Evangelho de São João, onde começa a se iniciar o ministério de Jesus, que vai se culminar com a sua morte e ressurreição depois. E hoje, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida neste, vamos dizer assim, primeiro dia útil, né, desse ano de 2026, a nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para esta profecia. O Senhor já veio, o Senhor está no meio de nós e precisamos dar ouvidos a essa profecia, a essa palavra, para preparar os nossos corações, para que ao longo deste ano nós possamos caminhar em direção a Ele, possamos caminhar com Ele e possamos nos encontrar com Ele. Hoje também a Igreja celebra a memória dos santos São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. E há duas frases que eu quero partilhar com você nesse minuto de bênção para a nossa reflexão. São Basílio Magno, ele vai dizer assim: ó homem, dá-te conta da tua grandeza, considerando o preço que custaste. Olha para o preço de teu resgate e compreende a tua dignidade. Veja aqui, né? São Basílio, nós celebramos a memória hoje, dizendo para nós essa missão do Cristo, que como Messias veio através do seu sangue na cruz nos restituir a dignidade de filhos de Deus. Quantas pessoas que precisam voltar no início deste ano novo, redescobrir a sua dignidade como pessoa, como filho, como filha de Deus. É o convite que São Basílio hoje nos faz diante desta palavra também. Considera o preço do teu resgate. Considera a tua dignidade. E São Gregório Nazianzeno, há uma frase muito conhecida dele que ele vai dizer assim: é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Que neste ano de 2026, querido irmão, querida irmã, nós possamos ainda mais buscar o Senhor, desejar o Senhor, como São Gregório vai dizer nessa frase, se lembrar de Deus mais do que se respira. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que no ano que se terminou, de 2025, aqueles que estão de repente talvez longe do caminho do Senhor, longe da igreja, possam ouvir também hoje nesse Evangelho a profecia de São João Batista, a profecia daquele que veio preparar os caminhos do Senhor que já está no meio de nós. Não iniciamos esse novo ano sem nos deixarmos interpelar por essa palavra. Precisamos deixar com que a salvação possa chegar até nós e que principalmente neste ano de 2026 nós possamos ainda mais experimentar as bênçãos, as maravilhas do Senhor, porque o Senhor, aquele que veio, ele vai dizer também lá no Evangelho de São Lucas: eu vim como profeta também para proclamar o ano da graça do Senhor. Que seja para você, querido irmão, querida irmã, este ano de 2026, o ano da graça do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.